Galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, André, bom dia, Gabriela, Luísa, Luiz Henrique, Sofia, Wagner, João Gabriel, deixa eu ver mais, Ian. Galerinha, sejam todos bem-vindos. Nessa aula de hoje, nós vamos resolver, no caso aqui, ó, deixa eu ver aqui, esses exercícios aqui, ó, que está aqui, ó, primeira atividade do terceiro bimestre. Livro A Conquista da Matemática, aí tem os exercícios da página 172 e os exercícios da página 176, né? A data de entrega desses exercícios é hoje, beleza? E justamente por ser hoje, certo? Eu vou fazer a correção desses exercícios para quem sentiu algumas dificuldades bem aí, beleza? Hoje eu vou lançar uma nova lista, beleza? Depois dessa aula aqui, umas 10 horas eu vou postar aqui no mural novamente, né? A segunda atividade do terceiro bimestre, que é os conteúdos relacionados a essa semana. Então, essa primeira atividade é o conteúdo relacionado à primeira semana de aula do terceiro bimestre, e os exercícios que eu vou passar hoje é a segunda atividade do terceiro bimestre relacionando a essa semana de aula, belezinha? Então, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu só perguntar aqui, porque eu estou falando, nem sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Deixa eu escrever aqui, porque esse meu microfone, ele está falhando direto. Tá dando para ouvir, galera? Tá dando? Beleza, né? Então, beleza, tranquilo, então. Então, vamos lá. Exercício 3, beleza? Eu não coloquei, eu acho que o 2, porque o 2 a gente resolveu em aula já, beleza? Para quem sacou aí o exercício 2 da página 172, eu já resolvi. Então, eu vou começar aí pelo exercício 3. O exercício 3, ele fala o número de diagonais de um octógono é. Então, ele pergunta, né, o número de diagonais de um octógono é. Deixa eu aumentar aqui a espessura da caneta. Beleza, perfeito. Então, olha só, para a gente calcular o número de diagonais, a gente aplica, né, no caso aí, né, a fórmula da diagonal, que a fórmula da diagonal, no caso, vai ser D é igual a N menos 3, que multiplica N, certo? Tudo isso daí dividido por 2, beleza? Então, quando ele fala octógono, né, eu sei que tem N igual a 8, ou seja, 8 lados. Agora eu vou fazer a substituição nessa forma. O número de diagonais vai ser 8 menos 3, certo? Tudo isso daqui entre parênteses, multiplicado por 8 novamente, dividido por 2. A continuidade aqui na frente. 8 menos 3 é igual a 5, que multiplica o 8, que divide por 2. 5 vezes 8 é igual a 40, dividido por 2. 40 dividido por 2 é igual a 20. Então, o número de diagonais de um octógono, ele tem, no caso, 20 diagonais, e seria aí a letra C. Belezinha? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma dificuldade em relação a essa parte? Tranquilo? Beleza, né? Então, vamos avançar aqui, exercício número 5 da Saresp de São Paulo, beleza? Ele diz o seguinte, ó, observe as diagonais dos polígonos regulares, né? Que é 4, 5 e 6. Lembrando aqui, ó, que polígonos regulares, esse nome é muito importante, certo? Polígonos regulares quer dizer que todos os ângulos em seus vértices são iguais, né? Então, polígono regular, o comprimento dos lados e o valor do ângulo são iguais. Aí ele fala, quantas diagonais tem um polígono regular de 7 lados? Quantas diagonais tem um polígono regular de 7 lados? Então, se ele está perguntando de diagonais, eu vou lá e utilizo a fórmula para resolver, que vai ser n menos 3, que multiplica, no caso, por n novamente, e divide... Opa, ficou muito torta essa linha, deixa eu fazer ela reta. Tudo isso dividido por 2. Então, ele quer saber quando n for igual a 7, né? Olha só, 7 lados.
Então, o número de diagonais vai ser 7 menos 3, certo? Então, no lugar do n, eu coloco 7, que multiplica 7 novamente, tudo isso dividido por 2, certo? Resolver aqui na frente. Então, o número de diagonais vai ser 7 menos 3 é 4, que multiplica 7 novamente, tudo isso dividido por 2. 4 vezes 7 é igual a 28. Não vou escrever aqui, ó, o número de diagonais. Vai ser 28 dividido por 2. Então, o número de diagonais vai ser igual a 14, beleza? Vai ser igual a 14. Então, a resposta do exercício número 5 vai ser, no caso aí, 14 diagonais. Beleza? Tranquilo, né? Esse exercício, só substituir. Depois que você substitui o 7 na fórmula, você subtrai, faz uma multiplicação por 7, divide por 2 e encontra o resultado. Bastante simples esses exercícios aí de encontrar número de diagonais. Beleza? Galera, agora esse exercício, ontem eu resolvi, certo? Esse exercício aqui, e ele caiu em um conteúdo que vocês vão ver somente aí no 9º ano, certo? Então, eu vou resolver ele pela metade e vou deixar como desafio para quem aí tiver uma curiosidade de entender esse exercício, beleza? Então, ele diz, né, da Universidade Federal de, não sei, de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos, SP, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. Ele fala, é isso mesmo, Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. Um polígono regular com exatamente 35 diagonais tem, né? Então, ele quer saber agora o número de lados. Então, eu vou começar aqui, ó, utilizando sempre a fórmula. O número de diagonais, no caso, vai ser igual a n menos 3, que multiplica n novamente, tudo isso dividido por 2, beleza? Então, ele já me fala que tem 35 diagonais, tem 35 diagonais. Então, no lugar do D, eu vou colocar quem? O 35. Então, vai ficar assim, ó, 35 é igual, no caso aí, ó, a n menos 3, que multiplica n, dividido por 2. Ficou dessa forma aí. Agora, olha só o que eu vou fazer. Esse 2, ele está, no caso, dividindo, eu vou passar ele lá para o outro lado, multiplicando. Então, o 2 está dividindo aqui, ó, ele vai passar multiplicando, certo? O 35. Então, vai ficar da seguinte maneira, ó, 35 vezes 2 é igual a n menos 3, não devemos esquecer de colocar o parêntese, vezes n, certo? Vou dar continuidade bem aqui em cima, ó. Deixa eu apagar esse igual aqui, que nem agora não. 35 vezes 2 é igual a 70, beleza? 35 vezes 2 é igual a 70, que é igual. Agora, nessa parte, eu vou aplicar a propriedade da distributiva, né? É como se fosse lá o chuveirinho que a gente aprendeu, ó. Vou fazer n vezes n, depois n vezes menos 3. Vou seguir esse procedimento aí. Então, veja bem, n vezes n, né? Então, vai ser o quê? N elevado ao quadrado, beleza? Agora, olha só, n vezes n é n ao quadrado. N mais n é 2n, viu? Só uma observação, só uma ressalva aí nessa parte aí, para não confundir, ó. N vezes n, n elevado ao quadrado, n mais n é 2n, beleza, galerinha? Só essa ressalva aí para não, porque tem alguns que colocaram aí, no caso, 2n nessa parte aí. Agora vai ser, ó, n vezes menos 3, positivo com negativo dá negativo, n vezes 3 dá 3n, beleza? Agora, olha só, esse 70, ele está somando aqui com algum zero. Eu vou jogar ele para o outro lado. Ele vai, no caso aí, negativo, beleza? Então, vai ficar assim, ó, n elevado ao quadrado menos 3n
menos 70 é igual a zero. E caímos em uma equação aí, certo? Caímos em uma equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau, beleza? Nós só vamos aprender a resolver no ano que vem, certo? Talvez eu pare para ensinar mais ou menos ela, mas como a gente não tem esse tempo por agora, eu vou para essa resolução nessa parte bem aqui, beleza? Eu vou para essa resolução nessa parte e a gente volta a resolver, certo? Esse exercício em outra ocasião. Mas eu já vou falando que n vai ser igual, no caso aí, a 10, beleza? N vai ser igual a 10. Então, fica como desafio resolver, no caso, essa, certo? Essa continha aqui do segundo grau, para quem tem essa curiosidade. Tranquilo? Bora lá, avançar mais um pouco. Agora aí, ó, acabou os da página 172, certo? 172. Agora nós vamos lá para a página 176. 176. Certo? Da 176 eu só passei os exercícios 3, 4 e 5. 3, 4 e 5, beleza? Então, veja bem, ele fala, como se chama o polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é igual, no caso, 1.620 graus. Então, ele quer saber o polígono, né, que a soma das medidas internas dá igual aí a 1.620 graus. Alguém sabe, no caso aí, me dizer que polígono, no caso, é esse? Ele quer descobrir, no caso, um número de lados desse polígono, né? Um número de lados desse polígono. Alguém consegue me explicar, me dizer como é que eu resolvo essa questão? E aí, galerinha? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Como é que tá aí? Tranquilo? Posso continuar? Sofia falou que está tranquilo. Os demais também. Tá todo mundo conseguindo acompanhar aí, galera? Beleza, bem fácil até agora, né? Esses exercícios. Então, olha só. A soma dos ângulos internos, né? A soma dos ângulos internos, a gente pode calcular da seguinte maneira, né? Pode calcular da seguinte maneira, ó. Escrever aqui, ó, questão 3, né? Questão 3. A soma dos ângulos internos, ela vai ser o seguinte, ó. A soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos vai ser igual, no caso aí, a 180 graus, que multiplica por N. Eu posso escrever assim, beleza? Essa fórmula dessa seguinte maneira. Mas olha só, a soma dos ângulos internos, lembra que eu falei que a soma dos ângulos internos, ela vai ser o quê? N menos 2, multiplicado por 180. Então, a soma dos ângulos internos é N menos 2 multiplicado por 180. Aí eu lembro que o João Vitor me perguntou, professor, por que N menos 2? Por que N menos 2? Porque é o seguinte, ó, a quantidade de lados, né? E aí agora eu vou até abrir aqui o GeoGebra para a gente verificar isso aqui melhor, certo? Para a gente verificar isso daqui melhor. Deixa eu abrir aqui rapidinho, certo? Rapidinho aí, galera, enquanto ele reinicia, certo? Enquanto ele reinicia. Rapidinho, deixa eu só reiniciar aqui. Reiniciou, né? Deixa eu colocar aqui. Beleza. Deixa eu colocar aqui na parte de geometria. Olha só, na hora que eu escrevo um polígono regular, por exemplo, vou escolher aqui um polígono regular aleatório, por exemplo, um octógono que a gente fez no exercício aí anterior. Beleza? Escolhi esse octógono, né? Agora deixa eu colocar essa parte aqui. E aí, como é que era que a gente fazia, né, para contar a soma dos ângulos internos? Então, para contar, né, a soma dos ângulos internos, o que eu fazia? Eu vinha aqui, ó, selecionava um segmento, né,
e aí escolhia qualquer vértice desse daqui. No caso, vou escolher o vértice A. E aí eu ligava ele, certo, a todos os outros vértices, que não são adjacentes a eles, ou seja, que não esteja ao lado dele, beleza? Então, olha só, eu liguei ao vértice C, D, E, F, G, só não liguei naquele que está ao lado dele, porque não tem como, beleza? Só não liguei porque não tem como. E aí, se a gente for contar nessa figura, certo? A gente conta a quantidade de triângulos que formou dentro dessa figura aqui, certo? Então, se a gente for contar a quantidade de triângulos, eu tenho, ó, esse primeiro triângulo aqui, tá vendo? Ó, o primeiro. Esse daqui é o segundo. Esse daqui vai ser o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Eu tenho 6 triângulos aí, beleza? Como eu tenho 6 triângulos e a soma, né, das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, bastaria eu multiplicar 180 vezes a quantidade de triângulos. Então, 180 vezes 6, eu sei que esse octógono, né, vai ter 1080 graus. Ele vai ter, no caso, 1080 graus. Por que ele vai ter 1080 graus? Porque tem 6 triângulos dentro dele. Como tem 6 triângulos dentro dele, certo? Como tem 6 triângulos dentro dele, 6 vezes 180 dá 1080 graus. Belezinha? Então, por isso que a soma dos ângulos internos vai ser sempre, no caso aí, né? N menos 2. Agora, olha só, vamos voltar para essa... Vamos voltar, no caso aqui, para essa questão aqui, né? Voltar para essa questão aqui. Ele diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte, né? Que a soma dos ângulos internos é igual, no caso aí, a 1620 graus. Então, é atrás disso daí que eu vou, certo? É atrás disso daí que eu vou. Então, no caso, basta eu substituir nessa fórmula bem aqui, na soma dos ângulos internos, que vou encontrar, no caso, essa resposta que está localizada aí. Agora, deixa eu pegar minha caneta aqui novamente. Então, eu vou utilizar essa formulazinha aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. Eu vou utilizar essa fórmula, beleza, para resolver essa questão. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos, agora eu vou substituir aqui, ó, é 1620, que é igual, no caso, a n menos 2, que multiplica, no caso, 180 graus. Agora, eu vou aplicar a propriedade da distributiva, que vai ser 180 vezes n, e depois 180 vezes menos 2. Vou aplicar nessa ordem. E aí, vou resolver nessa parte de cima aqui, ó. Então, no caso aqui, não, vou fazer de um jeito mais fácil. Vou fazer de um jeito mais fácil aqui, ó. Eu não vou aplicar essa distributiva aqui, ó. Olha só, o 180, ele está multiplicando essa expressão que está aqui dentro, não está? Como ele está multiplicando, e eu quero saber, no caso, o número de lados para saber que polígono é esse, eu vou pegar esse 180 e passar ele para o outro lado dividindo, ó. Eu vou passar ele dividindo, certo? 1620. Então, vai ficar assim, ó, 1620 dividido por 180, ó, peguei o 180 que estava multiplicando, passei ele dividido, é igual a n menos 2. E aí eu posso tirar do parêntese, porque eles estão sozinhos. Então, na hora que eu faço aí, ó, 1620 dividido por 180 dá igual a 9. Isso dá igual a 9, que é igual a n menos 2. Agora, olha só, o menos 2, ele está subtraindo n. Então, eu vou passar ele para o outro lado, somando. Então, eu vou pegar esse 2, jogar ele lá para o outro lado, somando. Então, vai ficar da seguinte maneira, ó, 9 mais 2 é igual a n. 9 mais 2 é igual a 11. 11, no caso aí, 11 lados.
Então, um polígono que tem 11 lados, ele é conhecido como o 11 lados, 11 lados, deixa eu ver aqui, 11 lados é o dodecaedro, né? Dodecágono, no caso, 11 lados. Um decágono, né? Falei 3 vezes o nome errado. Ele é um decágono. Com O no final aí. Deixa eu arrumar esse O aqui, porque ficou muito ridículo. Então, um polígono que tem 11 lados é conhecido como um decágono, beleza? Então, essa questão 3 aí, ele tem exatamente 11 lados. Agora, deixa eu ver aqui, vamos resolver a questão número 4. Vou pegar minha borracha e apagar essas partes aqui, beleza? E resolver a questão 4. Então, deixa eu apagar aqui. Apagar essa parte aqui também. Deixa eu aumentar aqui minha borracha. Beleza, 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 beleza. Perfeito. Deixa eu ver aqui novamente. Questão 4. Vou resolver aqui. Questão 4. Ele fala, ó, em um polígono, temos que a soma dos ângulos internos, vou até reescrever, ó, a soma dos ângulos internos, então, S de soma e de interno, mais SI, soma dos ângulos externos, é igual, no caso, a 1080. É igual a 1080. Então, veja bem, eu acho que esse daqui a gente viu que é 1080, né? Os lados, a gente já meio que sabe a resposta, porque foi 6 vezes 180. Então, olha só, o resultado, né, daquela questão vai ser esse polígono bem aqui. Então, eu vou até tirar aqui essas diagonais que eu fiz nele, né, e vou calcular aqui os valores de um ângulo aqui, ó. Por exemplo, desse ângulo aqui, que sempre ele fica para o lado de fora teimando aí, né? Então, eu vou colocar ele para o lado de dentro aqui agora, certo? Vou até aumentar aqui a coloração dele. Deixa eu aumentar aqui a coloração dele aqui, ó, fazendo isso daqui. Vamos colocar um laranjado? Não, deixa eu ver uma cor legal. Um azul. Um rosa, um azul, né? Deixar um azul aí, deixa eu diminuir um pouco. Então, eu sei que A é igual a 135 graus. Então, somando aqui 135 vezes 8, né? Porque eu tenho 135 aqui, 135 aqui, 135 aqui. Somando todos os 135, vai dar igual a 1080, certo? Que é essa resposta aqui. Mas faz de conta que a gente não sabe essa resposta. Beleza? Então, ele fala, que polígono é esse? Olha, logo de cara, eu sei que em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é igual, no caso aí, a 360 graus. Então, essa fórmula aqui, essa soma dos ângulos externos, ela é apenas ilustrativa, porque eu já sei, no caso aí, o valor, certo? Eu já sei, no caso, o valor. E aí ele pergunta que polígono vai ser esse daí. Então, eu quero saber o número de lados aí desse polígono. Então, basta eu fazer a aplicação, no caso dessa fórmula, e encontrar esse resultado, certo? Encontrar esse resultado. Galerinha, agora que eu vi, né, que eu tinha falado que no exercício seria esse daqui, mas só que eu esqueci apenas desse viés bem aqui, ó, que ele está somando os ângulos internos e os ângulos externos. Então, não vai ser essa figura aqui, ó. Se fosse só os ângulos internos igual a 1080, seria essa figura. Mas ele está somando os ângulos internos mais os ângulos externos. Então, eu vou substituir nessa fórmula aqui agora. Vai ficar assim, ó. A soma dos ângulos internos, que eu não sei qual é o valor, certo? Mais, né, soma dos ângulos externos é 360 graus. Isso vai ser igual a 1080, beleza? Agora, olha só. O 360, ele está somando com os ângulos internos. Eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai subtraindo. Então, vai ficar a soma dos ângulos internos é igual a 1080 menos 360. Então, na hora que eu faço 1080 menos 360,
isso dá igual a 720. Então, a soma dos ângulos internos é igual a 720. Mas olha só, 720 ainda eu não sei que polígono é esse, porque ele está perguntando qual é esse polígono, certo? Então, agora eu só vou fazer o seguinte, ó. A soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 multiplicado por 180. Eu tenho que saber a quantidade de lados para me poder usar a nomenclatura. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos é igual a 720, então eu coloco lá, ó, 720 é igual a n menos 2, que multiplica aí 180. O 180, ele está multiplicando essa expressão, eu vou jogar ele para o outro lado aí, ó, ele vai dividindo, porque ele está multiplicando do lado direito. Então, vai ficar assim, ó, 720 dividido por 180 é igual a n menos 2. 720 dividido por 180 vai ser exatamente igual a 4, beleza? Vai ser exatamente igual a 4, que é igual a n menos 2. Agora, olha só, n menos 2, o 2, ele está subtraindo o n, ele vai passar para o outro lado, agora somando. Então, vai ficar 4 mais 2 é igual a n. 4 mais 2 é igual a 6. Então, um polígono que tem 6 lados é um hexágono, beleza? É um polígono chamado de hexágono. Então, vamos lá, recapitulando o que eu acabei de fazer. Eu peguei a fórmula que ele me deu no exercício e substituí. Mas, para utilizar essa fórmula, eu tinha que saber que a soma dos ângulos externos é igual a 360. Por definição, naquela aula de slide, a gente viu por que é 360, certo? Porque porque a soma de um ângulo, no caso, interno mais um ângulo externo, dá 180, sempre vai dar 180, certo? E fui, apliquei a fórmula, isolei e achei, no caso aí, o valor, certo? Da soma dos meus ângulos internos. Depois fui lá e apliquei, no caso, uma outra fórmula, né? Achei primeiro aqui a quantidade de ângulos internos, depois fui lá e apliquei a fórmula da soma dos ângulos, no caso interno. E achei o número de lados. Achei o número de lados. Sabendo o número de lados, eu consigo aí, no caso, dizer que polígono é esse, beleza? Agora, veja bem, deixa eu ver aqui, eu vou agora apagar essa questão aqui, certo? Vou apagar, resolver essa última e libero vocês, tranquilo? Faço a chamada aqui rapidinho e libero vocês. Só mais um instante para a gente finalizar essa lista aí da página, beleza? Então, ele fala, a figura ao lado é um pentágono não regular, é um pentágono não regular. Calcule as medidas dos ângulos E, ângulo B, e ABC, né? A, ângulo C. Então, ele quer saber a medida, no caso, desse ângulo bem aqui, que eu não sei o valor, e a medida desse outro ângulo ali, que eu também não sei o valor, beleza? Que eu também não sei um valor. Mas a única coisa que eu posso dizer é que um pentágono, ele tem quantos lados? Veja bem, é só contar as letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, pentágono. Então, eu posso dizer aqui que um pentágono, ele tem 5 lados. Um pentágono tem 5 lados. Então, agora basta eu substituir na fórmula dos ângulos, no caso aí, internos. Então, eu posso dizer assim, ó, que a soma dos ângulos internos vai ser n menos 2, que multiplica 180. Então, eu vou descobrir a soma dos ângulos internos. Então, o primeiro passo que eu fiz foi isso, certo? Então, vai ficar da seguinte maneira, ó. A soma dos ângulos internos, vou fazer direto, ó. 5n menos 2. Então, vai ser 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180 é igual a 540. Então, já fiz direto aqui, 540 graus.
Então, veja bem, eu sei que se eu somar 2x mais 3x mais 150 mais 135 mais 120, tem que dar quanto? 540. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou somar os ângulos, ó. 2x mais 3x mais 150 mais 135 mais 120 tem que ser igual aí, no caso, a 540, beleza? Ó, 2x mais 3x, isso é igual a 5x, mais... Agora eu vou somar isso daqui, ó. 150 mais 135 dá igual a 285, mais 120 dá igual a 405, beleza? Então, isso daqui dá 405, que é igual a 540. Esse 405 aqui, eu vou passar ele para o outro lado, como ele está somando, eu vou passar ele para o outro lado, ele vai aí subtraindo. Então, fica 5x é igual a 540 menos 405. Né? Então, 540 menos 405, isso vai ser igual, né? Aí eu vou repetir o 5x, isso é igual a 135 graus. O 5 está multiplicando, agora o 5 ele vai passar a dividir no 135. Então, x é igual a 135 dividido por 5. Então, 135 dividido por 5, isso dá igual a 27 graus. 27 graus. Mas ele quer saber o valor, né, desse ângulo e o valor desse ângulo. O valor desse ângulo é 2 vezes x, então é 2 vezes 27. Então, isso daqui, 27, né, multiplicado por 2, esse ângulo bem aqui, ó, vou colocar até de vermelho, esse ângulo, ele vale 54 graus, e esse daqui é 3 vezes x, o x vale 27. Então, 3 vezes 27, esse ângulo aqui vale 81 graus. Belezinha? Tranquilo? Alguma dúvida, galerinha? Como é que... tranquilo, pode continuar? Beleza. Galerinha, veja bem aqui para a nossa aula de segunda-feira, né? Eu vou parar aqui Parar não, vou deixar rolando essa apresentação, né? Na nossa aula de segunda-feira, nós vamos continuar aqui falando de polígonos. Eu quero aí que vocês façam essa resolução, nessa resolução desses exercícios que eu acabei de fazer, claro que é para entregar hoje, e nós vamos ter uma discussão, e eu quero ouvir a opinião e o ponto de vista de vocês em relação a esses exercícios, né? Para que vocês tenham uma aprendizagem, no caso aí, mais ativa, não ficar apenas só recebendo o conteúdo e concordando com tudo com aquilo ali que está sendo dito. Será que até o momento vocês não têm nenhum tipo de questionamento em relação aos exercícios? Será que não surge nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo sei lá, nenhum tipo sei lá, de dificuldade? O Wagner falou que está tranquilo, né? Surge. Então, seria muito importante que vocês, no caso, começassem a dar voz, né, a essas dificuldades, começassem, no caso, a trazer mais conteúdos, né, relacionado, no caso aí, trazer, acrescentar mais alguma coisa daquilo que eu falo, né? Porque, veja bem, apenas eu trazendo essas informações, fica só uma via de mão única, né? Só eu que vou e converso, só eu que falo, só eu que debato. Agora, já pensou, por exemplo, se apenas um aluno entre esses 18 que estão assistindo a aula hoje, se um aluno chegasse e falasse, professor, veja bem, sei lá, nas constelações, se a gente ligar ali as constelações, por exemplo, de Capricórnio, por exemplo, Escorpião, Leão, que são constelações que formam desenhos aí no céu. Imagina se um aluno trouxesse um complemento desse daí para a aula já ficaria muito mais rica, certo? Agora imagine 2, imagine 3,
Imagine que toda vez que vocês estão fazendo os exercícios, você coloca uma folha de rascunho ao lado e coloca dúvidas para tirar a aula. Ou então não precisa ser apenas dúvida, você traz uma contribuição para que a aula possa ficar um pouco mais rica. Então, à medida que vocês vão trazendo as experiências, os conhecimentos por aí vai, a aula ela fica mais rica. Então, a partir da semana que vem, eu quero que isso daí comece a surgir efeito, né? Pegue uma folha, sei lá, de caderno e escreva a sua visão geral em relação a esse conteúdo. Começa a dar voz, começa a contextualizar, né? Vamos sair apenas dessa matemática de cálculo, né? Onde é que polígonos, por exemplo, tem aplicação? Será que isso daqui é apenas em vão, né? Na próxima aula eu vou trazer uma parte da geometria que trata de polígonos, né? Mais especificadamente de fractais, que no Reino Unido, né, na Inglaterra, eles utilizaram a geometria para reconstituir a pele de pessoas que sofreram queimaduras. Então, olha só a aplicação da geometria, claro, numa área médica, né, mas né, de pessoas que sofreram uma queimadura. Agora eu vou interromper essa gravação, porque eu já falei